E chegamos naquele momento do Revista, mostrando a revista. Já estou aqui com a minha edição em mãos, folheando. Nesse momento, vamos até a Casa Publicadora Brasileira saber qual é o destaque da Revista Adventista desse mês. Neste mês, o Conselho Mundial de Igrejas, principal organização ecumênica no mundo, celebra 70 anos. Tendo em vista a data, a matéria de capa da Revista Adventista de agosto procura mostrar como os adventistas do sétimo dia se relacionam com outras denominações e religiões mundiais. Olá a todos, é bom a gente voltar ao Revista Novo Tempo para falar sobre os principais pontos que são abordados na matéria principal da edição de agosto. Eu tenho dois convidados para conversar hoje comigo. Um deles é o pastor e jornalista Wendel Lima. Você já o conhece, ele é um dos editores da Revista Adventista. E hoje também conversa com a gente o pastor André Vasconcelos, que trabalha como editor de livros aqui na Casa Publicadora Brasileira. Bem, na introdução aqui do nosso quadro, nós falamos sobre os 70 anos, do Conselho Mundial de Igrejas, que é formado hoje por aproximadamente 350 denominações, A Igreja Adventista, no entanto, não é membro do CMI, assim como outras denominações, No caso dos adventistas, em especial, qual a razão, Wendel? Talvez o primeiro ponto para a gente destacar, Márcio, é a palavra ecumenismo, no grego, ela vai dar a ideia de algo que é universal, o mundo inteiro habitado. E essa ideia de ecumenismo, então, ela é usada hoje como uma ideia de união, de agregação, de unidade visível do corpo de Cristo. Os adventistas, curiosamente, surgiram com uma ênfase ecumênica, se é assim que nós podemos dizer, porque em torno da expectativa da iminente volta de Cristo no século XIX, eles pregaram, especialmente nos Estados Unidos, e conseguiram ajuntar, trazer para perto de si pessoas de várias denominações. Também os adventistas enxergam para sua missão futura, identificando-se com as mensagens angélicas de Apocalipse 14, como uma obra de reconciliação, que também vai unir pessoas de várias etnias e de vários segmentos religiosos em torno de uma verdade e de uma expectativa. No entanto, em relação ao movimento ecumênico contemporâneo, moderno, a Igreja Adventista vê com certa legitimidade algumas ações que são ligadas a uma agenda social, de contribuição ao bem comum, que estão ligadas à liberdade religiosa, ao diálogo entre as religiões, mas, no entanto, ela vê com ressalva tudo aquilo que possa comprometer doutrinariamente sua mensagem. Então, uma unidade em torno da verdade e do amor, como Jesus disse na Bíblia, nos capítulos finais de João, faz sentido para os adventistas. No entanto, quando essa unidade está acima da verdade, compromete a compreensão bíblica sobre certas doutrinas, inclusive distintivas, então não tem como fazer parte desse movimento. Por isso que a igreja participa como uma observadora, porque ela quer manter um canal aberto, diálogo, no entanto, não concorda com toda a agenda ecumênica. André, durante aproximadamente 2 anos, você trabalhou no contexto sul-americano, estabelecendo pontes, conexões com judeus, Quais seriam alguns parâmetros bíblicos para nortear esse diálogo interreligioso? Bom, o pastor Wendel já mencionou aqui, um ponto importante é a nossa mensagem profética em Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala de um mensageiro que tem um evangelho a ser pregado, a ser levado a toda a tribo, língua e nação. E esse mensageiro é reconhecido por 2 características, a observância dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Interessante que essas são as 2 características do mensageiro profético de Malaquias capítulo 4, que é chamado de Elias. E o ministério de Elias era um ministério de reconciliação entre pais e filhos. E no texto é destacado a sua função de preparar o caminho para a vinda do Messias e também de exaltar a lei que Moisés prescreveu no Horebe. Então é interessante que nós, como adventistas, nós temos esse ministério profético de fazer essa reconciliação entre a mensagem da lei e a mensagem do Messias. Então o nosso papel é de diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Messias. E não somente entre esses 2 pontos, mas entre a humanidade perdida e o Deus de Israel. Claro. Wendel, para a gente encerrar, além desse imperativo bíblico, como o André comentou, hoje o contexto cultural, o mundo de hoje pressupõe também uma missão que seja feita em diálogo, Exatamente. Acho que o contexto cultural hoje favorece esse resgate dessa visão bíblica de diálogo. A ideia de que eu estou impondo uma visão sobre o outro, ou de que eu sou detentor único de uma verdade e que não tenho nada que aprender com o outro, é uma coisa muito difícil de ser entendida hoje. Qualquer um que assume esse discurso vai
acabar ficando isolado e vai assumir uma postura sectária, exclusivista, que talvez não tenha relevância e não consiga realmente testemunhar no contexto em que a gente está hoje inserido. Bom, quero agradecer a presença de vocês e, é claro, a você que nos assistiu até aqui. Você pode, evidentemente, mergulhar um pouco mais nesse conteúdo, entender de maneira mais profunda a posição da igreja a respeito do ecumenismo, né? A gente agradece aí pela sua audiência e para todos os papais que estão nos assistindo, a gente quer desejar também os parabéns por essa data especial. A gente espera encontrar você na próxima edição, em que falaremos sobre mais uma matéria de capa. Até lá!